E aí, pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Tô aqui ao ar livre e vim fazer uma caminhada. Acabei de fazer agora há pouco. E aí eu decidi gravar um vídeo um pouco diferente, sem um roteiro específico assim, só falando de algumas coisas, meio como uma conversa, sabe? Bom, o que eu tenho proposto a falar é sobre três coisas, né? Fracasso, desesperança e solidão. São três coisas que adultos normalmente têm que conviver e por mais que eu seja um jovem adulto, às vezes eu também convivo com isso. Fracasso é uma coisa que a gente sente e que eu me pergunto, né? A gente se pergunta, né? Como não se sentir fracassado numa geração, num tempo em que existe tanta comparação? Porque o que as pessoas mais dizem, né? É que o que a gente vê nas redes sociais não é a vida da pessoa de verdade. E essa é a dica que muitas pessoas dão quando existe essa coisa de comparação. Mas eu acho que o sentimento de fracasso ele é meio inevitável, porque não é simplesmente o que você sente em comparação ao outro. É o que você sente em comparação a si mesmo, às vezes. Por exemplo, depois do ensino médio, eu decidi fazer faculdade. E graças a Deus eu consegui fazer faculdade logo depois que eu saí do ensino médio. Eu tive a oportunidade, na época da pandemia ainda, de entrar numa boa faculdade e eu terminei esse ano. No meio do ano eu consegui terminar a faculdade, concluir, peguei diploma e tal. Porém, na minha vida profissional, eu cursei ADS, né, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mas na minha vida profissional eu não fui muito bem sucedido, diga-se assim. E aí, claro, entra a comparação. Outras pessoas da minha idade provavelmente já estão um pouco à frente do que eu. E eu sei, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu tempo. Eh, Algumas coisas provêm de esforço, outras de oportunidade, que a gente às vezes acaba chamando de sorte. Mas a essência de tudo é que às vezes a gente se sente fracassado mesmo, sabe? Em comparação a nós mesmos, no que a gente se propôs a alcançar e não alcançou. E claro, entra também a comparação com o próximo. A gente vê as pessoas bem-sucedidas, as pessoas conquistando as coisas, e fica se perguntando no que errou, né? O que fez de errado, onde errou. É uma coisa que eu penso. Sobre desesperança, eu acho que se conecta novamente com o fracasso, porque em meio a essas coisas que a gente sente, a desesperança acaba entrando. A desesperança acaba tomando conta do nosso coração, porque dado alguns sofrimentos que a gente vem passando ao longo da vida, eu não posso dizer muito da minha vida, né, porque eu só tenho 22 anos, mas os poucos sofrimentos que eu tive me trazem um pouco de desesperança. Eu sei que eu tenho muito a viver ainda, sei que eu sou jovem, mas por conta desses sofrimentos que a gente começa a passar, porque é como se fosse uma escola, né? A gente tem etapas na nossa vida que a gente passa. O primeiro trabalho, o primeiro relacionamento, o primeiro filho, e daí em diante. E com isso, também vem as decepções. A decepção no primeiro trabalho, a decepção no primeiro relacionamento, a decepção no primeiro filho, mas
Não assim como se fosse um erro, mas talvez, poxa, tudo que eu queria me dedicar como um pai eu não consegui. Pode ser um tipo de decepção. Eu espero que ninguém compreenda errado o que eu tô dizendo. E sobre solidão? Eu me considero uma pessoa que passa a maior parte do tempo sozinha. A maior parte do meu tempo eu passo comigo mesmo. E aí entra duas questões, né? A questão da solidão e a questão da solitude. Solidão é se sentir solitário, tanto sozinho, completamente sozinho, quanto rodeado de pessoas. A pessoa pode se sentir solitária ao redor de pessoas. Agora, a solitude é conseguir aproveitar esse momento sozinho. E eu acredito que eu tenho falhado nessa solitude, sabe? Eu gostaria de me sentir bem sozinho. Eu gostaria de me sentir bem comigo mesmo. E é uma coisa que eu tento alcançar. A própria decisão de gravar esse vídeo é pra conversar com alguém, sabe? Assim, a gente pode ter muitos amigos. E sim, eu tenho vários amigos. Graças a Deus, Deus me abençoou com muitos amigos. Amigos bons. Mas às vezes a gente não quer incomodar, sabe? Às vezes, de tanto a gente conversar e falar as mesmas coisas, a gente sente uma certa pressão invisível em nós mesmos de não incomodar mais. Não porque esses amigos não nos prestariam socorro, porque sempre me prestam socorro. Mas às vezes é só desabafo mesmo. Isso eu posso fazer num vídeo como esse. Mas é uma coisa que a gente lida no dia a dia, né? E cada um desses pontos, fracasso, desesperança e solidão, são pontos que a gente vai ter que ir trabalhando no dia a dia. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve e tamo junto. Fica com Deus.